Gente, vamos ao 15º episódio, o 15º vídeo sobre a história de Roberto Dinamite, baseada no meu livro Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol. Bom, antes de tudo eu peço por gentileza que você dê o seu like aí, faz isso agora, não deixa para depois que você acaba esquecendo, né? Eu preciso de likes para fazer com que o vídeo seja repercutido e que o canal seja repercutido aqui no YouTube. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, sobretudo para vascaínos e para apreciadores de futebol em geral. Eu peço sobretudo que você se inscreva no canal. É fácil, tem uma parte aí, inscreva-se, é só você clicar o dedo ali e já está inscrito. E peço também que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Eu sei que eu estou pedindo muita coisa, mas se não der para fazer tudo, se você se inscrever no canal já me ajuda e me ajuda muito. Eu agradeço desde já, muito obrigado. Bom, gente, então vamos para o 15º episódio, o 15º vídeo da saga do nosso Bob para os íntimos, Roberto Dinamite, né? Em 1984 acontecem mudanças, né, na carreira do Roberto Dinamite. A primeira delas é o seguinte: Roberto Dinamite é convocado pela última vez para a seleção brasileira, né? Então, com 30 anos, o Roberto Dinamite jogou pela seleção brasileira pela última vez no empate de 0-0 com a Argentina, lá em São Paulo, né? Naquele ano, o Brasil fez 3 amistosos, um com a Inglaterra, um com a Argentina e um com o Uruguai. Foram os únicos jogos que o Brasil fez em 84 e os centroavantes convocados foram o Roberto e o Reinaldo. Nos outros 2 jogos jogaram o Reinaldo e nesse jogo contra a Argentina jogou o Roberto Dinamite. Depois o Roberto Dinamite não jogou mais. O técnico era o Edu Coimbra, né, da seleção, técnico do Vasco também. Mas em 85 o técnico foi o Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo não convocou o Roberto para amistosos, a preferência dele recaiu pelo Reinaldo e pelo Careca, o que é compreensível, grandes jogadores, craques, né? E depois o Evaristo foi substituído pelo Tele Santana de volta, né? E aí, quer dizer, você sabe muito bem que o Tele Santana não gostava do Roberto Dinamite, né? Então, em 85, nas eliminatórias, ele botou o Careca e botou o Casagrande, né? O Careca perfeitamente compreensível, o Casagrande nem tanto, né? Porque era um bom centroavante, sem dúvida, mas o Roberto era melhor que o Casagrande, né? Até porque o Casagrande também jogava na meia, como meia armador, então podia ter levado o Roberto, né? Bom, e na Copa de 86, ainda com Tele Santana, menos ainda, né? Os centroavantes foram Careca e Casagrande. Em 86, o Roberto já estava mudando de posição, ele já estava jogando mais como meia, né? Ele poderia ter ido como meia, porque o Zico estava machucado, um cavalo do Bangu chamado Márcio Nunes, né? Arrebentou o joelho do Zico, então o Zico foi para a Copa totalmente prejudicado, né? E ele podia, o Tele Santana podia, né, ficar com 2 meias, o Zico e o Roberto Dinamite, 2 meias ofensivos, e quando o Zico não pudesse jogar por questões físicas, botava o Roberto Dinamite, né? Não, preferiu deixar o Roberto Dinamite de fora. A antipatia pelo Roberto Dinamite era notória, né? Bom, mas vamos voltar lá em 84, né? 84, então, foi o último jogo do Roberto Dinamite pela seleção, né? Ele poderia ter sido aproveitado numa nova função, mas na frente não foi, porque o Tele não queria o Roberto Dinamite, né? Bom, mas em 84 também acontece o seguinte: o Vasco monta um timaço. O timaço era Roberto Costa, né, que era um goleiraço que veio do Atlético Paranaense, né? Edivaldo, lateral de seleção brasileira, né? Ivan, grande zagueiro, Daniel Gonzalez, uruguaio, grande zagueiro também, né? E Ayrton, ótimo lateral esquerdo. Meio campo, Pires, né? Ótimo volante,
Arthurzinho e Mário, sendo que Arthurzinho e Mário vieram do Bangu, onde se destacaram muito no ano anterior, né? E o ataque, Mauricinho, grande ponta direita, né? Roberto, e Marquinho, né? Roberto Dinamite e Marquinho. Esse time, gente, era tão bom que você deixava no banco o Acácio, que era um grande goleiro, né? O Giovanni, o Pequeno Príncipe, que é um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. O Wilson Tadei, que era um bom meio-campista também. E um ponta muito hábil, que muitos dizem que era melhor que o Mauricinho, chamado Jussier, né? Então, o time do Vasco em 84 era um timaço, né? E foi para o Campeonato Brasileiro, né? Em determinado momento caiu num grupo, né? Um grupo de 4 e classificavam 2, né? Atlético Mineiro, Grêmio e Joinville, além do Vasco da Gama. Grupo dificílimo, né? Os favoritos eram o Atlético Mineiro, tinha Reinaldo, tinha Éder, tinha... Cerezo já tinha ido para a Itália, né? Mas era um grande time, né? E o Grêmio que inclusive era campeão do mundo naquela época, né? Mas o Vasco foi bem, por exemplo, no jogo do Maracanã contra o Atlético Mineiro venceu por 3-1, né? E o Vasco conseguiu se classificar junto com o Grêmio, tirou fora o Atlético Mineiro. Aí vem uma fase mais tranquila, né? Depois vieram as quartas de final. Nas quartas de final, o Vasco jogava com a Portuguesa de Desportos. Primeiro jogo lá no Pacaembu, em São Paulo, né? Pacaembu cheio. Dizem que a torcida da Portuguesa não é tão grande assim, mas o Pacaembu estava cheio, né? O time da Portuguesa era muito bom, né? Mas o Vasco ganhou de 5-2, né? Aí o segundo jogo, que decidia aqui no Maracanã, o Vasco ganhou de novo de 4-3. Saiu perdendo de 2-0, mas depois reagiu, virou o jogo e ganhou de 4-3. E o Roberto Dinamite fez um gol lindo, né? Que ele investe pela esquerda da área, né? Ele faz de conta que vai chutar e ele rola a bola para trás, então o zagueiro fica desconcertado. Aí ele ajeita a bola, aí que ele mete no gol. Tá? Um golaço, né? E então o Vasco classificou, foi para a semifinal contra o Grêmio, né? Grêmio campeão do mundo, volto a dizer. Primeiro jogo em Porto Alegre, o Grêmio ganha de 1-0, o gol do Tarcísio, né? Mas aí chega aqui no Rio, o Vasco mete 3-0, 2 gols do Roberto e 1 do Arthurzinho, e o Vasco se classifica para a final. E na final ele joga com o Fluminense, né? Fluminense e Vasco, uma final carioca, né? No primeiro jogo o Fluminense venceu de 1-0, né? Gol do Romerito, né? E no segundo jogo o Vasco teve várias chances, o Fluminense também teve algumas, né? Teve um chute no Mário que passou tirando tinta da trave no primeiro tempo. Depois o Roberto Dinamite perdeu um gol num cruzamento do Ayrton cara a cara com o gol, né? E o Arthurzinho no final do jogo ele sai cara a cara com o Paulo Vitor, chuta, o Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, tira com o pé. Então o Fluminense empatou com o Vasco, como tinha ganho o primeiro jogo, foi campeão. E para ser muito justo, gente, apesar de eu ser vascaíno, né, o time do Fluminense era melhor, né? Porque o Fluminense era um time que era bom tecnicamente, era bom taticamente, né? E tinha uma força física assim grande, era muito forte fisicamente o Fluminense, né? Foi o time que também foi naquela época tricampeão do Rio de Janeiro, né? Um timaço do Fluminense. O Fluminense era um pouco melhor que o Vasco, ligeiramente melhor, né? Mas aconteceu uma coisa ali muito interessante, que foi o seguinte: o Roberto Dinamite foi o artilheiro do campeonato, né? Mas o vice-artilheiro foi o Arthurzinho, que jogava com ele no Vasco, né? Veja bem, o Arthurzinho ficou um gol atrás do Roberto Dinamite. Se eu não me engano, o Roberto Dinamite fez 16 e o Arthurzinho fez 15, né? Só que o Arthurzinho não batia a falta, né? Que o Roberto batia, né? O Arthurzinho não batia pênalti, que o Roberto batia. E o Arthurzinho não era centroavante, o que o Roberto era. Então, o grande artilheiro do time, naquele momento, já passa... Se você for ver a real, é o Arthurzinho, né? E não é o Roberto. Então o Roberto já começa a não ser tão artilheiro como ele era, né? Como ele era antes, né?
E aí é que ele começou a refletir que talvez fosse bom ele mudar de posição. Talvez em vez dele ser atacante, centroavante, ele ser um municiador de centroavante, né? Começou a passar isso pela cabeça dele, ser uma espécie de Zico, né? Jogar na mesma função que o Zico, né? Porque a explosão já não era tanta, né? A categoria era até maior, mas a explosão não era tanta e fisicamente não era tão forte como antes, né? Ele continuava tendo uma estrutura física muito forte, né? Mas ele não era fisicamente como antes, né? Então ele começa a pensar em mudar de posição. E isso iria acontecer logo em seguida, e com isso o Roberto Dinamite, o atacante explosivo, ia dar lugar ao simplesmente Roberto, né? O Roberto do Vasco, né? Que não era atacante, mas sim era meio atacante. E com isso ele consagrou um rapazinho chamado Romário. Mas isso a gente conta em outro vídeo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aqui pela atenção, né? Para mim é muito bom, é muito legal poder falar sobre o Roberto Dinamite, o meu maior ídolo no futebol, né? E se você quiser, nós temos aqui mais de 900 vídeos, né? Sobre diversos assuntos. Seria uma felicidade para mim você escolher um desses vídeos e assistir, ou alguns desses vídeos e assistir. Se você puder fazer isso, eu agradeço muito, como agradeço a assistência desse longo vídeo aqui, né? Muito obrigado.